Como a gente está no Outubro Rosa, eu quero falar com vocês alguns direitos das pessoas que possuem câncer. Infelizmente, é uma doença que traz muito transtorno para as pessoas e que gera muitas dúvidas. Então, eu vou falar 9 direitos das pessoas que têm câncer na esfera trabalhista. O primeiro direito, que gera muita questão, se é mito ou se é verdade, é a questão da dispensa. Ele pode ser dispensado durante o tratamento? Ele pode sim ser dispensado, mas depende. E esse depende, ele sempre funciona no direito, tá? Depende se a dispensa for discriminatória. Se for um ato de discriminação para com aquele funcionário, ok, ele pode ser reintegrado, ele tem direito não só à reintegração, dano moral e mais um monte de outras coisas. Mas a empresa, ela pode dispensar sem justa causa, dispensar sem justo motivo. Ela pode dispensar o empregado, porque ela não obrigatoriamente precisa ter ele como empregado. Vale também lembrar que ela não pode se o contrato estiver suspenso, no caso da pessoa estiver recebendo benefício pelo INSS porque ela está afastada. Nessas situações ele não pode ser dispensado. Mas a dispensa da empresa recebendo 40% da FGTS, eventualmente seguro-desemprego, se ele tiver direito, né, se tiver parte lá da carência e tal, ele pode receber normal. Então pode ser dispensado sim. A segunda questão é sobre a estabilidade. Não necessariamente a pessoa que tem câncer, ela tem estabilidade, ou seja, garantia de emprego. Aquela famosa estabilidade de 12 meses, depois que volta do afastamento e tudo mais. Isso porque, se não for uma doença, for um câncer causado por conta da atividade que ela desempenha, porque tem muitas atividades que podem gerar câncer, exemplo, aquelas atividades que mexem com alguns produtos químicos e que podem ajudar no desenvolvimento, ou, se a pessoa tem predisposição para o câncer, ajudar a que ele apareça de uma forma mais rápida, né? Que ele se desenvolva mais rapidamente. Então, nessas situações, ela pode ter direito à estabilidade. Mas é uma situação muito complexa e normalmente ele não tem direito a essa estabilidade de 12 meses após o retorno do afastamento junto ao INSS. Uma outra coisa que sempre perguntam é quanto à questão da indenização. Se a pessoa que ela é dispensada durante o curso da doença, se ela pode ou não ser dispensada, o que ela recebe de indenização? Na verdade, a pessoa ela recebe de indenização a reintegração. Então, todos os salários que estão em atraso, ela recebe de maneira indenizada, desde que compensado, eventualmente, as verbas rescisórias, porque ela foi dispensada, então tem essas verbas rescisórias, a compensação ela é reintegrada. Caso não haja como reintegrar, porque a pessoa não se sente mais à vontade, porque tem diversas situações ali que impossibilitam a pessoa de voltar ao trabalho, aí sim, ela vai ser indenizada durante todo o período até a alta médica e tudo mais. Então, isso precisa ser observado com muito carinho e com muito cuidado, porque nem sempre a pessoa vai ter direito a eventualmente a indenização. E se ela for uma dispensa discriminatória, aí sim ela vai ter direito também a dano moral. Lembrando que hoje o dano moral ele é tabelado, então precisa dar uma olhada na CLT ou eventualmente em algumas jurisprudências em que demonstra que independentemente da tabela, aquela tabela é inconstitucional e aí você conseguiria o benefício. Uma outra coisa que as pessoas também falam é a questão de trabalhar fazendo quimioterapia. Tem algumas quimioterapias que sim, a pessoa consegue trabalhar, ela consegue desempenhar as atividades, apesar da quimioterapia ser um procedimento muito invasivo, em que as pessoas eventualmente não conseguem desempenhar suas atividades, elas ficam muito cansadas e tudo mais. Mas tem algumas hoje que as pessoas conseguem trabalhar normalmente. Então vai depender muito do tipo de tratamento quimioterápico que ela vai ter e do acompanhamento médico. Então não dá pra gente padronizar. Todo mundo que faz quimioterapia vai ficar em casa, ou todo mundo que faz quimioterapia vai poder trabalhar. Cada situação, uma situação, porque cada câncer é muito específico e cada corpo reage ao tratamento de uma forma. Outra coisa, já que a pessoa tá fazendo quimioterapia, então ela pode trabalhar de home office ou ela precisa ir pra empresa. Também vai depender muito da situação e do tipo de tratamento médico que ela vai ter. Porque tem pessoas que elas vão ter um tratamento quimioterápico que realmente não vai ter condições de trabalhar, independentemente de ser home office ou não. O que não pode é haver alteração da função em alguns casos. Porque tem algumas situações que você consegue adequar aquela pessoa a alguma outra função sem que haja a diminuição do valor de salário dela, para que ela possa trabalhar pelo menos durante o tratamento médico. Uma outra situação importante. No sexto, vamos começar a falar sobre a questão do tratamento médico propriamente dito. A empresa, ela pode cancelar o tratamento? Não! Isso é não. Simplesmente não. A empresa, ela não pode tirar o direito
da pessoa, sendo que ela está dependendo daquele tratamento médico para melhorar a saúde. Pode haver mudança do plano de saúde? Pode, desde que não tenha prejuízo para aquela pessoa durante o tratamento, porque às vezes o plano que vai ser mudado não cobre, não cobriu, não pode. O 7º item é: a pessoa com câncer pode sacar fundo de garantia? Pode. Tendo os laudos médicos, tudo bonitinho, ela pode ir na Caixa Econômica e sacar o fundo de garantia para que possa custear e ajudar ela no tratamento médico. Às vezes, quando ela está afastada pelo INSS, tem uma defasagem no salário, ou seja, ela recebe menos. E aí sim ela pode se valer do fundo de garantia. Às vezes precisa, a pessoa tem alguns problemas de saúde, ela precisa, durante o tratamento, então ela precisa de todo um aparato, às vezes maca, cadeira higiênica e tudo mais, o convênio não vai fornecer, então ela precisa de uma segurança, ela precisa de um auxílio, então ela pode se valer do fundo de garantia. Naquela situação, ela pode sacar todo o fundo de garantia para que ela possa aí cuidar da sua saúde, fazer seu tratamento médico sem problemas nenhum. É importante observar junto à Caixa Econômica quais são os procedimentos, o laudo, tudo que ela vai pedir. Cada ano muda, cada situação muda, então é importante pelo menos um laudo médico bem embasado, com a CID, com a assinatura do médico, com o carimbo, contando CRM e tudo mais, é importante ali para que ela possa ter acesso ao fundo de garantia, tá bom? A pessoa sacou o fundo de garantia, ela pode sacar PIS, PASEP? Claro que ela pode, é consequência. Lembrando que depende do salário que a pessoa recebe, depende do tempo de cadastro ali do PIS que ela tem. Se ela tem direito a sacar o PIS, ela vai ter direito, consequentemente, àquela situação. Mas às vezes ela não preenche os requisitos de saque do PIS, independentemente se ela tivesse câncer ou não. Ela não vai ter direito. Precisa observar isso. Então, quando for dar entrada no fundo de garantia, dá uma olhadinha no PIS/PASEP para ver se tem direito a efetuar o saque do fundo de garantia, tá bom? Isso é muito importante. Uma outra coisa que a gente vai falar agora do 9º direito. Todas as pessoas que possuem câncer, elas têm direito a um trâmite mais rápido do processo. Todo o processo judicial, ele é moroso, ou seja, ele é lento. Não é pastelaria, gente. Infelizmente, o processo judicial, ele demora. E por conta disso, algumas situações prevêem que as pessoas que entram com o processo, elas têm prioridade de tramitação. Idoso, pessoas com doença, deficientes e, enfim, as pessoas que possuem câncer, elas têm prioridade de tramitação. Então é importante. Independentemente do processo, tá? Informa o advogado, junto ao laudo médico, apresenta o laudo médico para o advogado, para que a pessoa tenha o direito de prioridade de tramitação naquele processo. O câncer é uma doença que, infelizmente, ainda mata muitas pessoas. Façam seus check-ups anuais, cuidem-se. É muito importante pegar essa doença logo no comecinho. Um beijo enorme pra vocês. Toda a minha solidariedade aqui tá passando por esse momento, aos familiares também. Muita força pra vocês, muita esperança, muita paz. E vocês estão nas minhas orações. Beijo. Até o próximo vídeo, até a próxima dica.